Olá, professor Francinaldo. Vamos continuar a nossa aula de matemática, tá certo? Continuando aí as operações com números inteiros, tá certo? Antes, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like e deixe algum comentário, tá certo? Vamos continuar. Raiz quadrada exata de números inteiros. Então vejamos. Eu coloquei a seguinte situação. Qual é o número cujo quadrado é 25? Na realidade qual é o número cujo, né, eu vou ter um expoente de 2, o resultado vai dar 25. Então existem duas situações, né? Coloquei aqui, ó, menos 5 elevado a 2 e mais 5 elevado a 2. Como nós estudamos na aula anterior, potenciação, né, o expoente indica quantas vezes nós vamos multiplicar essa base. O expoente aqui sempre é 2, no caso, né, da potência em relação à raiz quadrada, então eu pego menos 5 vezes menos 5. Menos e menos dá mais, tá certo? Multiplicamos 5 vezes 5 dá 25. Aqui agora, mais 5 elevado a 2, situação análoga, não é? Então eu pego mais 5 vezes mais 5, mais e mais dá mais, 5 vezes 5 dá 25. Então eu já encontrei esse número, não é? Que é elevado ao quadrado, que é 2, o quadrado quando ele se refere é 2, expoente 2 vai dar 25. Então eu tenho duas soluções, só lembrando que o valor negativo, né, no caso do menos 5, tem que ficar sempre dentro do parênteses, né? Senão o resultado não vai dar positivo. No caso aqui, quando eu aplico a potência, né, que é a multiplicação. Então, ele precisa estar dentro do parênteses, olha só, tá certo? E agora na radiciação, né, nós usamos o símbolo, né? Nós temos o que, pessoal? Entrando na radiciação. Precisaríamos fazer essa lembrança para podermos entrar aqui justamente no assunto, que é na radiciação. Eu uso esse símbolo, né? Nós usamos o símbolo aqui, que nós chamamos de radical, em que eu coloquei o próprio 25, que é a inversa, né? A operação inversa, que é a potenciação. Aqui eu coloquei esse 25 dentro desse radical. Esse 2 aqui é o índice, né? Que nós chamamos, por isso nós chamamos raiz quadrada, é o índice. O 25 é o número que eu quero a raiz, ele fica dentro, nós chamamos ele de radicando. E o resultado é a raiz, olha. Raiz quadrada de 25, por que vai dar o 5? Resultado, né? Não é? Pois 5 vezes 5 é 25. Por quê? 5 vezes 5 é 25. Então quem sabe potência vai conseguir, né, determinar a raiz, qualquer número é perfeito, né? Isso nós chamamos de números perfeitos. Outra observação a raiz quadrada de números inteiros é sempre positivo, não é isso, pessoal? Raiz quadrada de 5 vai ser 5 ou mais 5. Sempre é positivo, certo? E continuando, nós temos aqui mais exemplos, né, de raiz quadrada. Olha só. Aqui eu tenho raiz quadrada de 16 é 4, né? Olha só, raiz quadrada, o índice aqui é 2. Pois 4 vezes 4, sempre eu preciso saber que é o número que eu multiplicado por ele mesmo vai dar o que eu quero, né? Que é o, olha, que é o 16. 4 vezes 4 é 16. Outra situação interessante eu posso admitir um sinal de menos, né? Acompanhado da raiz aqui, ó. Quando esse sinal vem, se precede a raiz, olha só. Então eu tenho menos a raiz quadrada de 16. Eu já sei que a raiz quadrada de 16 é quanto? É 4. Mas tem um sinalzinho de menos antes, nós repetimos aqui, ó. Tá certo? Não é possível raiz quadrada de número negativo. Só nesses casos em que o menos precede a raiz. Olha só. Então eu tenho aqui, ó, menos a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100, ó, olha só, é 10, não é isso? Só lembrando aqui, né, pessoal, que a raiz quadrada de 100 é 10. Por quê? Porque 10 vezes 10 é 100, né? Aqui, aí nós voltamos aqui para o caso. Então aqui eu tenho menos a raiz quadrada de 100. Por que que deu menos 10? Porque o menos ele vem antes. Só é possível aparecer o menos aqui, perto da raiz, quando esse menos se antecede, quer dizer, ele vem antes aqui, ó, da raiz aqui, ó, olha só. Tá certo? Vamos lá. Aqui nós temos outras observações. Raiz quadrada de 25 é a mesma coisa que a raiz quadrada sem esse 2 aqui, olha. Então você vai observar nos exemplos que não vai aparecer o 2 aqui, né? Quando eu tenho só a raiz, nós chamamos raiz quadrada,
Então eu já sei que o índice aqui é 2. Que é quanto? Que é 5. Por quê? Porque se eu levar o 5 a 2, vai dar quanto? Vai dar 25. Tá certo? E aí você pode treinar mais, porque 5 vezes 5 é 25. Mesmo jeito aqui, raiz quadrada de 16 é a mesma raiz, né? Só com 16 dentro, né? Com radical, quer dizer. Que é quanto? Que é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16. Então o 2 aqui, ele quer dizer que sempre quando eu tenho uma raiz, né? E não é obrigatório aparecer o 2 aqui. Ele já é raiz quadrada, tá certo? Então já está dizendo que é raiz quadrada. Em que o número que eu quero, ele tem que ser elevado ao quadrado para dar o que eu quero aqui, ó. Para dar esse aqui que está dentro do radical, né? Tudo bem? Vamos lá. Outra observação. Raiz quadrada de zero. É o próprio zero, né, pessoal? Por quê? Porque 0 elevado a 2 é zero. 0 vezes 0 é zero. Tá certo? É possível extrair? Sim. Não tem problema, né? Vamos lá. Vamos para a terceira observação. Só existem raiz quadrada de números perfeitos. Quer dizer, eu tenho uma sequência de números perfeitos inteiros que eu devo determinar a raiz dele, né? Só eles têm raiz exata. Por exemplo, eu tenho um que é... Por que a raiz quadrada de 1 é 1? Né? Porque 1 vezes 1 é 1. Né? Então é um quadrado perfeito, porque quando eu elevo esse valor ao quadrado, a 2, vamos obter o que eu estou querendo. Por exemplo, a raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Raiz quadrada de 4 é 16. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16. É de 25. Porque 5 vezes 5 é 25. Então, eu produzo de dois números iguais. A de 36 é 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 é 36. Raiz quadrada de 49 é 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 é 49. 64 é 8. Por quê? 8 vezes 8 é 64. E a de 100 é 10. São números mais conhecidos, não é isso? E vocês vão se deparar. Por quê? Porque 10 vezes 10 é 100. E a última observação é, muito cuidado, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, quando o número está dentro do radical da raiz aqui, olha, e for negativo, você coloca não existe raiz quadrada. Tá certo? Não existe raiz quadrada, por exemplo, de menos 25. Não existe raiz quadradas de menos 4, de menos 16, de menos 100. Só positivo. O sinal de menos só vai aparecer nos casos que eu já expliquei. Quando ele vier antecedido, né? Que vier antes da raiz. Ele precisa vir antes. Ele não pode estar dentro do número, dentro da raiz. Tá certo? Então deixe seu like, se inscreva no canal para os próximos vídeos. Tá certo? Até mais.